Donald Trump humilha Lula, humilha o governo Lula, isso na viagem pra Nova York, pra ONU. E, sinceramente, eu não tô entendendo nada. E olha que eu sou uma pessoa que acho que às vezes entendo, faço uma leitura boa do cenário político, mas dessa vez eu tô perdidinho. Vão dar um jeito de processar todo mundo, condenar todo mundo. Eles não vão recuar, eles começaram essa ofensiva e eles não vão recuar, eles não vão parar. Glaze e Alckmin voaram com empresa investigada por relação com PCC. É isso mesmo. O Partido dos Trabalhadores e o Partido Socialista Brasileiro contrataram voos da Táxi Aéreo Piracicaba para transportar, respectivamente, a ministra Gleisi Hoffmann e o vice-presidente Geraldo Alckmin em agendas institucionais. A Polícia Federal investiga a empresa por suposto envolvimento no transporte de líderes ligados ao primeiro comando da capital. Em 24 de outubro de 2022, o PSB gastou 50 mil para fretar um voo que levou Alckmin de São Paulo a Alfenas e Lavras, no sul de Minas. Ele retornou à capital no dia seguinte. Já em 16 de maio de 2023, o PT desembolsou mais de 100 mil reais para transportar Gleisi Hoffmann em um roteiro político que começou na Pampulha, em Minas Gerais. O trajeto passou por Teófilo Otoni e Montes Claros e terminou em Brasília. A PF, no entanto, apura a atuação da empresa no transporte de integrantes do crime organizado e analisa a possível ligação com os políticos. Em depoimento, ex-piloto Mauro Capucci Matozinho disse que transportou 2 foragidos em voos da companhia. Eu esperei chegar sábado pra falar sobre isso, porque sinceramente eu não tô entendendo nada. E olha que eu sou uma pessoa que acho que às vezes entendo, faço uma leitura boa do cenário político, mas dessa vez eu tô perdidinho. Eu vou fazer um palpite aqui, mas eu gostaria muito que você dissesse nos comentários se você acha que eu estou certo ou não. Então vamos lá. Esta semana foi desenterrado das catacumbas do cemitério um ser que estava sumido há 6 anos. Ninguém via ele. Eu nunca vejo essa pessoa. Foi uma exumação de um corpo em putrefação que, quando eu vi que isso estava acontecendo, me veio na memória esta pessoa. Você lembra do Mun-Ra? Eu era muito fã do Thundercats. Mun-Ra é aquele ser eterno que fica lá na catacumba, no caixão, e de repente, quando a situação está muito ruim, ele surge do nada para ajudar o povo do mal, os malvados do desenho, né? Bom, esse é o Mun-Ra. Eu descobri essa semana que na política nós também temos o Mun-Ra, que é esse aqui. Ele mesmo. Eu sei que ele parece mais com um pinguim, mas esse aqui é o nosso Mun-Ra. Do nada, nós estamos vendo este cidadão simplesmente tomando a liderança do principal projeto de lei dos últimos 3 anos, que é a anistia. Do nada. Gente, eu sou deputado há quase 3 anos, eu nunca vi essa pessoa no plenário, nos corredores, eu nunca vi ele no Congresso. Eu sinceramente me assustei, porque na hora que eu vi ele articulando, eu perguntei pro povo, ele é deputado? Esse cara, eu nunca vi ele é deputado. Primeiro que eu fiquei chocado dele ter sido eleito. Ele era um senador, mas se queimou tanto que teve que concorrer a deputado federal, porque ele sabia que não ia vencer. Bom, mas vamos continuando, né? Ele parece muito pinguim, eu sei disso. Agora, Rafael, de repente, ele tá dando todas as entrevistas como se ele fosse o principal articulador da anistia. É o tempo inteiro, aqui tá na Globo. Estamos dando passos, a meu ver, objetivos na direção correta. O deputado Paulinho, designado pelo presidente Hugo Mota como relator da matéria, começou por convidar para conversar 2 ex-presidentes da Câmara. Tá, se ele convidou 2 ex-presidentes da Câmara, por que ele não convidou o Lira? O Lira é o presidente mais próximo no tempo, né, na questão de tempo. Ele estava antes do Hugo Mota. Por que ele foi convidar Aécio Neves, que foi presidente há sei lá quantos anos atrás? Por que não convidou o Rodrigo Maia, então? Os últimos presidentes foram Rodrigo Maia, Lira, nem lembro quando o Aécio Neves foi presidente da Câmara. E Michel Temer, então? Michel Temer tem o quê? Tem 20 anos que ele foi presidente da Câmara? Sim, tá aqui na Globo, tá na CNN. Tá dizendo, né? Mas eu não acho, vamos lá. Então, não vamos mexer nas penas, vamos deixar que um projeto de anistia ampla vá ao plenário, com riscos de passar,
O confronto com o Supremo né, já está aí claro e definido. Ah, não quer ter confronto com o Supremo. Tá bom, entendi. Não quer ter confronto com o Supremo. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lembrar quem é Aécio Neves. Acusado de receber propina, Aécio é afastado do Senado e sofre pedido de prisão. Ele só não foi preso porque ele tem amigos fortes no STF como Gilmar Mendes. Você lembra das ligações dele com o Gilmar Mendes, não é? Não foi preso, foi protegido. Por quê? Porque se você tem amigos no STF hoje, você pode ter certeza que você pode cometer o crime que você quiser e nada vai acontecer. Mas vamos continuar. É isso que eu não estou entendendo. Por que resgataram 2018? O cara sendo vaiado, ele indo votar na cidade dele sendo vaiado. Não me falha que vai ser melhor. Quem diria? O cara conseguiu a façanha de perder para Dilma. E aí, de repente, ele tá tuitando isso aí, olha só. Tenho dito desde sempre que o Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. Nós temos hoje uma agenda que parou o país. Temos temas absolutamente relevantes para serem discutidos no Congresso Nacional. Eu nunca vi ele no Congresso Nacional, mas tudo bem, ele está falando que é discutir os temas importantes. Está aí a proposta do imposto de renda, a questão da segurança pública. Que questão? Você podia ser mais específico. Vou dar um exemplo para você. Ele é titular na comissão de Relações Exteriores, que eu sou titular. Eu nunca vi ele dentro da comissão. Nunca. Eu tô te falando de resgatar o cara da catacumba. E aí, vamos lá. Aí ele tuita isso aqui também. Eu sou oposição ao PT desde antes do bolsonarismo existir. É o teatro das tesouras, tá? Eu não acredito nas propostas de governo do PT, na lealdade à democracia do PT. Eu combato os governos do PT, assim como combati o governo do ex-presidente Dilma Rousseff. A minha oposição ao PT é legítima e nada tem a ver com o bolsonarismo. Peraí, a maioria dos votos dele foi com o PT ao longo desses últimos 2 anos e 9 meses. E nós temos um placar do Congresso que prova isso. A maioria dos votos dele foi com o PT. Teve nada a ver com de oposição. Bom, e aí, por último, vem isso aqui, ó. Aécio Neves ainda sonha com o Palácio do Planalto. Peraí só um minutinho. Aí vem o meu palpite, tá? Estaria o Aécio Neves achando, realmente subestimando a inteligência do povo brasileiro e achando que ser resgatado da catacumba pelo Paulinho da Força e Michel Temer vai colocar ele como candidato à presidência? É sério. Estão tentando resgatar o Teatro das Tesouras. A maior conquista do despertar político da população brasileira nesse século foi termos acordado para o Teatro das Tesouras. Aquela suposta polarização amigável entre PSDB e PT. Eles realmente acreditam que o povo, depois de ter se despertado dessa escuridão e visto, vai voltar a acreditar nisso? É sério. Tudo bem, vamos supor que a intenção fosse essa. Não tinha um candidato melhor para representar essa tentativa de falsa polarização do que o Aécio Neves? É subestimar demais a população brasileira, gente. É de ficar aí para trás. Tiraram um cara, um defunto político, literalmente um defunto político em estágio avançado de decomposição, para colocar ele para liderar o PL mais importante dos últimos 10 anos, que é o da anistia. E ele sai dando entrevista, falando que não pode confrontar o STF. Cara, eu não entendo mais nada. Tá? Eu, sinceramente, não entendo o que está acontecendo. Se você entende, deixe aí nos comentários. Se você acha que é realmente a tentativa de resgatar o Teatro das Tesouras, coloca nos comentários. O inquérito das fake news que estava parado, eles vão dar andamento agora, vão dar um jeito de processar todo mundo, condenar todo mundo, eles vão tornar direito inelegível, doutor. A estratégia deles é essa. Tá? Todo mundo que eles identificarem como bolsonaristas, eles vão acelerar ao máximo os processos, condenar para torná-los inelegível. Eles não querem deixar a direita tomar o poder igual aconteceu em 2018. Em 2018 eles perderam sem querer. Tá? Porque, veja, desde que o Brasil passou pelo período militar, chamam de ditadura militar, a gente sabe que não foi ditadura militar, né? Desde que passou o período militar, o Brasil estava governado pela esquerda. Não adianta me dizer que não, porque é assim. Sim. Era a esquerda e centro-esquerda. Esquerda e centro-esquerda. O Collor se disse de direita,
foi impeachmentado em 2 anos. Não deu 2 anos o Collor, né? Só porque ele inventou de dizer que ele era de direita, chutaram o Collor em 1 ano e 8 meses. Né? Então, era esquerda, centro-esquerda, esquerda, centro-esquerda. O Bolsonaro foi sem querer. Sem querer, o Bolsonaro chegou no poder. Por quê? Porque chegou o Facebook. Então, a rede social, que conseguiu furar essa bolha da Globo, da imprensa tradicional, trouxe a verdade à população. Quando clareia a verdade à população, o voto de cabresto, então, perde força, a direita chega no poder pela primeira vez em 2018. Antissistema. As empresas públicas passam a ter superávit, né? A roubalheira acaba, as empresas públicas começam a dar dinheiro, o Brasil começa a crescer, acaba a corrupção, o sistema começa a ruir. Em 2019, eles criam a farsa da trama golpista. Essa perseguição à direita começou em 2019. Inquérito do fim do mundo, tudo isso. Por quê? Para expurgar a direita. Então, eles não vão recuar. Eles não vão recuar. Eles começaram essa ofensiva em 2019 e eles não vão recuar. Enquanto eles não matarem a direita para sempre, para que nunca mais a direita chegue à presidência, eles não vão parar. Então é utópico você dizer, não, eles só queriam condenar Bolsonaro e eles vão voltar à normalidade. Não! Não! Condenaram o Bolsonaro. Agora eles vão começar assim, ó. Pega o líder e agora vem. Condena todo mundo e principalmente aqueles que têm possibilidade de um dia virar uma liderança. Principalmente. Mata na casca antes que esse cara vire um Bolsonaro, uma liderança de direita. Por quê? Porque o Brasil é dominado pela corrupção. Por isso que nós temos que apoiar pessoas que estão dispostas a enfrentar esse regime, a enfrentar esse sistema. Como que a direita chegou no poder em 2018? Com o povo. Como que nós vamos enfrentar esse sistema? Com o povo. A nossa única chance é o povo se unir, o povo ir para a rua. Por isso que o povo tem que botar a camisa verde e amarela e ir para a rua. Não tem outra opção. Se a gente se acovardar, o Brasil acaba. E eu digo para vocês, tá? Esse é um tema para outro assunto. Eu tenho pesquisado muito sobre economia, eu sou advogado, não entendo nada de economia, mas eu tenho pesquisado muito sobre economia, tenho me aprofundado no tema, tá? O Brasil não aguenta mais um governo do PT. O Brasil tá vivendo, o Brasil hoje roda com empréstimo. O Brasil não tem dinheiro mais. O Brasil está de pé hoje com dinheiro emprestado. O Brasil não tem seu próprio dinheiro mais. Hoje o Brasil vive com empréstimo. É mais ou menos o seguinte, se você fosse uma empresa, se o Brasil fosse uma empresa, já teria fechado. Porque o Brasil mais gasta do que arrecada, tá? E a maior parte da arrecadação é empréstimo. Esse empréstimo vai ter que ser pago, não tem arrecadação para pagar esse empréstimo. O Brasil, com o PT em 2026, acaba. Em 4 anos o Brasil vira Venezuela, porque o mundo vai tirar o dinheiro do Brasil. Donald Trump humilha Lula, humilha o governo Lula, isso na viagem para Nova York, para a ONU. Então, meu boa tarde para você que não recebeu uma boa tarde, nem um bom dia ainda. Que você tenha um excelente dia, você que não teve o seu visto americano cassado, cancelado ou restringido, ao contrário aí de alguns ministros do STF do governo Lula. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar as consequências concretas das punições do governo americano e como que elas estão causando aí uma baita humilhação, um baita constrangimento pro Lula e pros seus ministros em Nova York. Vocês lembram daquele ministro de saúde do Lula, o petista Alexandre Padilha? Aquele que criou o programa Mais Médicos? Eu já vou te falar de um outro ministro do Lula também, mas esse outro eu vou deixar pro final, porque esse outro é especial, então segura aí a sua curiosidade. Mas foca no Padilha agora. Você lembra que a família dele também foi punida com a perda de vistos americanos? Isso por conta do apoio que o Padilha deu ao regime cubano, esse regime assassino, sanguinário, pro qual recursos, milhões e milhões ou mais médicos foram enviados, dando suporte a esse regime? Pois é, gente. Quem acompanha aqui o canal sabe que o Padilha e o governo brasileiro, eles estavam há mais de um mês, esperando que o governo americano emitisse o visto para eles poderem viajar, para eles poderem ir para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, esse que é o maior evento da comunidade internacional.
Além de acompanhar o Lula, como ministro da Saúde do Brasil, o Padilha recebeu vários convites, inclusive para participar de eventos paralelos de alto nível, para discutir políticas públicas de saúde e questões de saúde global. Só que o Trump não teve pena, dó nem piedade. Donald Trump segurou a resposta americana até o último momento e finalmente ontem liberou o visto para Padilha, mas com um asterisco, uma nota de rodapé, uma pegadinha. Olha só a matéria que saiu na Folha de São Paulo. Estados Unidos restringe a circulação de Padilha em Nova York a 5 quarteirões de hotel e reuniões da ONU. Ou seja, vai ficar praticamente ali numa prisão, ali preso em certas áreas de Nova York. Segue comigo. Apesar de ter concedido visto ao ministro Alexandre Padilha para participar da Assembleia Geral da ONU, o governo Trump impôs limitações à sua circulação da cidade de Nova York, sede das Nações Unidas. De acordo com os integrantes do governo americano, os Estados Unidos decidiram limitar a movimentação de Padilha e dos seus familiares que o acompanham a 5 blocos do local de hospedagem do ministro, além das rotas entre hotel, distrito em que fica localizada a sede da ONU, missão do Brasil junto à organização e residência do representante brasileiro da organização. Gente, isso aqui é uma humilhação sem fim e sem tamanho e eu vou te explicar o porquê. Esse visto que o Trump concedeu agora para o Padilha não é o visto normal americano, de turismo, que eu e você conseguimos quando a gente faz todo o procedimento no consulado ou lá na embaixada americana. Não. Esse é um visto especial que é concedido para autoridades que precisam viajar para a Assembleia Geral da ONU. Contudo, o que foi dado para o Padilha é o visto que tradicionalmente só é concedido a autoridades de países punidos pelos Estados Unidos. Um visto cheio de restrições e condicionantes. Por conta de um acordo que os Estados Unidos têm com a ONU, eles são obrigados a emitir esse visto mesmo para as pessoas que não podem entrar nos Estados Unidos. E aí o que eles fazem? Eles emitem esse visto cheio de restrições, apenas pro evento. Como essas pessoas são indesejadas nos Estados Unidos por terem sido sancionadas por conta de graves violações de direitos humanos e outras barbaridades praticadas, aí os Estados Unidos restringem o deslocamento dessas pessoas apenas ao distrito da ONU, ao hotel, às proximidades e proíbem que elas saiam da ilha de Manhattan, que é o núcleo duro ali de Nova York. Não, então não vai ter Quinta Avenida, passeio na Quinta Avenida para a esposa do Padilha, para nenhum familiar que vá junto. É uma grande humilhação, porque essa restrição, gente, era aplicada para quem? Para gente como Fidel Castro, Hugo Chávez. É aplicada até hoje para autoridades e regimes sancionados pelos Estados Unidos, como Irã, Venezuela, Rússia, Coreia do Norte, por aí vai. Que honra, hein, Lula? Que honra, hein, Padilha? Fazer parte dessa lista de companheiros tão distintos que recebe esse visto especial. Imagina ele lá em Nova York sendo chamado para eventos, para tudo quanto é lado, por outros países, autoridades de outros países dizendo, olha, desculpa, não posso ir não. Por que você não pode ir? Olha, porque eu tenho aqui uma restrição por violação de direitos humanos. Gente, que vergonha, que vexame para o Brasil. Vexame está nessa lista. E sabe quem mais que recebeu esse visto da humilhação? Qual foi outro ministro, hein, Deltan? Qual foi? Essa é a promessa que eu fiz para vocês. Rufa os tambores aí, então, ó. Quem foi outro ministro? Ministro da Justiça de Lula. Ricardo Lewandowski, antes todo poderoso ministro do STF. Ele também foi sancionado por Donald Trump. Confere aí, ó. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília também concedeu visto nesse mês a outros 2 ministros. Fernando Haddad, da Fazenda, e Ricardo Lewandowski, da Justiça. Esse teve o seu visto comum suspenso, mas recebeu autorização para entrar no país apenas para as agendas oficiais. Gente, presta atenção. Foi restringido o visto do ministro da Justiça, uma pasta de primeira linha. E por quê? Por conta das injustiças praticadas. Eu acho que o nome do ministério então vai mudar agora, né? Vai ser Ministério da Injustiça. Esse é o governo Lula, humilhado internacionalmente por uma democracia por conta dos abusos de Alexandre de Moraes, conhecidos no mundo inteiro, e humilhado em Nova York e na ONU. Que vexame! Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.